Boa noite. Boa noite. Depois de uma voz tão dúlcida, tem que ter uma mais forte, para fazer a mistura e o contrabalanço e o equilíbrio. A voz tão doce que a gente ficou aqui navegando, absorto o que ela dizia. Muito bom. Pois bem, meus irmãos, a pedidos da casa, hoje nós vamos iniciar um estudo que aparentemente é um tanto complexo, mas a nossa função aqui é procurar destrinchar, trazer para o conhecimento de todos esta obra magnífica, que é a obra de Joana de Ângelis. Para quem não sabe, Joana de Ângelis teve algumas encarnações muito importantes, segundo pesquisadores, segundo informações medianímicas, como, por exemplo, ela foi Nefertiti, lá no Antigo Egito, uma das preferidas do rei Amenófis. Depois ela reencarna como Joana de Cusa, aquela Marte que foi imolada, que foi queimada no Circo dos Horrores. Depois ela reencarna como Clara, a grande, amada e querida do nosso mentor aqui da casa, Francisco de Assis, Clara de Assis. Então vejam o curso desse espírito do processo reencarnatório. Depois ela reencarna como uma grande intelectual, poetisa do Antigo México, tanto que a imagem dela hoje está cunhada na moeda do México. Soror Juana Inês de la Cruz. Então vocês estão sentindo que ela teve, uma evolução através da religião, através da igreja, através do cristianismo, do catolicismo. E a última encarnação dela foi como Marte da independência, Joana Angélica. E hoje ela se comunica através do nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, lá na Bahia. E ela, poderíamos dizer, é a pioneira da psicologia que nós chamamos a psicologia transpessoal, que é a psicologia que transcende o psiquismo, a psicologia materialista, a psicanálise. Ela vai mais além. Seria a psicologia do espírito, muito pertinente à época atual, porque hoje estamos verdadeiramente vivenciando momentos que eu chamo a era do espírito, com as suas expressões no campo físico. As ciências hoje estão nos trazendo revelações impressionantes. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê essa correlação da matéria com o espírito. Então a ciência está começando a bater o martelo. E principalmente na área da compreensão, na área do conhecimento. Quando passamos a conhecer, fica mais fácil para todos nós seguir um caminho. O caminho das decisões, o caminho das mudanças. Porque não há outro caminho. Se alguém me disser um outro caminho, eu vou me vergar diante da verdade. Mas eu só vejo essa verdade. Nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para transformar. Nós estamos aqui para sermos homens de bem. Nós estamos aqui para amar. Porque é isso que o Pai quer. Que todos nós nos amemos. Agora, temos que entender o que é amar, o que é auto-amor. Isso a obra de Joana vai nos trazer a miúde. Mas Joana também, através de sua obra, ela nos traz muitos conceitos de Jung. Para quem não conhece o Dr. Carl Gustav Jung, que eu creio, na minha concepção ainda tão canhestra, tão acanhada, mas eu vejo Jung muito à frente do nosso tempo. Tanto que ele foi um médico, psicólogo, que se enfronhou em diversas áreas, inclusive
do enigmático, entre aspas, Oriente. Estudou profundamente as mandalas, a psicologia oriental, esteve lá no Oriente. Então foi um homem muito completo e continua sendo completo. Tanto isso é verdade que, segundo Divaldo, Joana de Ângelis foi estudar no mundo espiritual com Jung. E Joana de Ângelis é esse espírito de grande cabedal, o grande amor de Francisco de Assis, o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis, que trouxe essa visão da não matéria, a visão da simplicidade, da humildade. Então vejam a evolução desse espírito, a Joana de Ângelis. E, no entanto, foi estudar com o nobre e emérito Dr. Jung, que foi aluno de Freud, e mudou muitos conceitos. Tanto isso é verdade que ele é considerado até um visionário dentro dos meios acadêmicos e universitários. Jung não se fala no meio científico, nas universidades. Só que, por força da razão, isso vai ter que mudar. Hoje, Estados Unidos da América já não aceita mais Freud. Freud, para os americanos, hoje é obsoleto. Eles estão na biologia molecular, estão nas neurociências, estão exatamente nos conceitos que nós precisamos, que é compreender. A partir do momento que compreendemos, nós mudamos. E eu queria dar duas notícias a vocês, em primeira mão, que nos engrandece profundamente. Vocês vão aqui compartilhar comigo essas notícias. A primeira, que um jornal europeu, científico, da Comunidade Europeia Científica, Journal of Neuroendocrinology, está aceitando a obra de André Luiz. Está aceitando o estudo de André Luiz sobre a glândula pineal, o famoso terceiro olho. Então, é a ciência já começando a se vergar a evidência da espiritualidade. Jornal europeu, já aceitando o estudo de André Luiz, que o Chico Xavier nos trouxe pela sua psicografia na década de 40. Então vejam que ele já antecedeu a ciência, e a ciência hoje está trazendo essas comprovações. A segunda notícia, que me diz um pouco mais de perto, é que a nossa presidente, doutora Marlene Nobre, que é presidente, para quem não sabe, da Associação Médico Espírita do Brasil e Associação Médico Espírita Internacional, vejam, foi convidada para agora, acho que dia 14 de agosto, fazer uma palestra na Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Isso, gente, isso é para a gente comemorar, para soltar fogos. Porque a penetração da consciência espiritual no meio científico. A Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro é composta de médicos materialistas, tradicionalistas, conservadores, organicistas. Só teve uma pessoa que fez uma palestra sobre espiritualidade na Academia Nacional de Medicina. Você sabe quem foi? Há 100 anos, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Depois dele, mais ninguém falou na Academia Nacional de Medicina sobre esse assunto, espiritualidade, ciência e espiritualidade. Então isso é uma vitória para o nosso trabalho, desse braço científico da doutrina espírita. Uma médica, ginecologista, presidente de uma AME, adentrar o recinto fechado da Academia Nacional de Medicina. Então, queridos irmãos, mais nada a gente pode falar diante disso. Os momentos são esses, estão chegados, queiram ou não queiram, nós estamos vivendo esse momento da era do Espírito. E o nosso congresso ano que vem, se Deus me permitir, eu estarei lá apresentando algum tema, em Goiânia,
vai ser em cima exatamente disso. Nós vamos ter oradores internacionais, nós vamos ter a presença de um grande estudioso de neurociências que lançou um livro magnífico, que todos vocês podem ler. É só entrar na internet. Vende na Saraiva. Não estou fazendo propaganda não, não tem nada a ver com Saraiva. Mas foi aonde eu consultei. O nome do livro, O Cérebro Espiritual. Tudo que a gente vem estudando. Cada capítulo de interesse, as correlações neurocientíficas do perdão, da gratidão, da paciência, do autocontrole, nos mostrando os mecanismos. E a partir daí, nós optarmos, fazermos a nossa escolha. É o nosso livre-arbítrio, são nossas decisões, como prega a física quântica. Então, a pedidos da casa, não sei se eu vou atender esse público aqui, magnífico, mas vamos devagarzinho, não tenho pressa. Então, eu estou trazendo para vocês, vamos começar a estudar. Na verdade, não serão palestras, serão estudos. E se alguém quiser, é só levantar a mão, interromper, não entendi bem, será que é assim, será que é assado? Nós vamos ter só 1 hora, mas não tem problema. Então eu trouxe para vocês um estudo que eu já venho fazendo há anos, é um estudo do livro da Joana, chama-se Em Busca da Verdade. Pois bem, Em Busca da Verdade, está aqui o livrinho, Joana, psicografia do Divaldo. E o que é a verdade, né? Exatamente o que a ciência vem nos trazendo. O caminho da verdade. Qual é a nossa verdade? Cada um de vocês aqui tem sua verdade. A verdade de Deus expressa no Cristo, porque o Cristo foi um Espírito que teve essa autoridade de dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, todos nós trazemos a nossa verdade. Cada um tem a sua verdade. E lembram-se do que Jesus falou? Então eu vou trazer aqui para vocês. Jesus disse, está em João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Isso aqui dá um seminário. Só essa frase aqui a gente faria um seminário. Vamos conhecer a nossa verdade, porque esta verdade nos libertará. Vamos destrinchar isso? Libertará de quê? Quais são os elos que nos aprisionam? Quais são os grilhões que nos prendem? Vocês sabem? São nossas crenças, são nossos valores, que nós arquitetamos e repetimos teimosamente ao longo das vidas. Nós somos repetidores por natureza. Estamos constantemente a repetir comportamentos, querendo ou não. A gente não quer, mas faz. Basta que a gente pise, que alguém pise no nosso calo, lá fora. Aí nós vamos provar a nossa realidade. Daí Paulo ter dito: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Provando com isso que nós somos movidos por reações. Quando estamos aqui na casa espírita, está tudo maravilhoso. Tia Sônia aqui com essa prece extraordinária, com essa meditação, São Germain, raios violeta, todo mundo aqui está purificado. Agora chega lá fora, fila de banco, jovem mal educado, meliante te assaltando, para não dizer coisas piores. Será que nós vamos reagir lá fora da mesma forma que reagimos aqui? Então vocês estão entendendo que nós estamos num planeta de provas e expiações para purgar as nossas faltas? E que não tem nenhum santo aqui, nenhum iluminado?
Um ou outro esteve entre nós para nos trazer o caminho, seja de que linha for. Ela falou de Saint Germain, podemos falar de Francisco de Assis, podemos falar de Madre Teresa de Calcutá, podemos falar de Irmã Dulce, podemos falar do Buda, de Maomé, esses espíritos que vêm aqui para trazer esse cunho espiritual. Mas, em linhas gerais, qual é a nossa verdade? Nossa verdade é uma só: ainda somos orgulhosos, ainda sentimos medo, raiva, na verdade, ódio, vingança, mágoa, ressentimento. Basta que a gente ouça um não, seja onde for, principalmente se esse não nos ferir. Então nós precisamos conhecer essa verdade. É o que a neurociência nos traz através de seus estudos, através de ressonância magnética. Então, quando a gente lê isso, pesquisa isso, a gente entra em estado de êxtase. Meu Deus, que beleza! Hoje eu já entendo, por um estudo que eu fiz recentemente, que nós temos uma área do cérebro importantíssima, que vai comandar uma outra área do cérebro, que eu esgoto a minha paciência. Então o estresse contínuo faz eu esgotar a minha paciência, aí eu me desequilibro. Na verdade, eu me desequilibro, fico irritado, fico ansioso, fico aborrecido, fico preocupado, tenho insônias, aí vem as doenças, o estado imunológico cai, fico com uma gripe, um processo infeccioso, quando não um câncer, uma doença autoimune e por aí vai. E quando isso não é no nível de consciência, é no nível de inconsciência, que é a nossa zona espiritual, onde estão arquitetadas as nossas experiências ao longo das encarnações. Então nós precisamos observar essa nossa verdade. Porque a partir do momento que eu observo esta verdade e compreendo, eu começo a me propor uma mudança. Aí eu vou ficar livre. Porque eu vou mudar. Não vou estar mais preso aos meus padrões, aquilo que eu repito. A mágoa, ressentimento, ódio, inveja, ciúme. Palestra que eu já fiz aqui. Então Jesus foi magnífico. Conheçam a vossa verdade. Não é a verdade divina, não, porque nós estamos distantes ainda disso. A verdade de Deus, as leis de Deus, nós conhecemos. Sabemos que precisamos fazer a caridade, o amor, o desprendimento, a gentileza, o carinho, a dedicação, enfim, todas as virtudes. Nós estamos ainda nesse caminho, mas nós precisamos conhecer a nossa realidade. Quem nós somos. E o trabalho da Joana é todo nesse sentido. Ela fala de autoencontro. Nós fizemos aqui recentemente um curso de algumas palestras sobre meditação, que nos ajuda a nos buscar a nossa verdade. E aí, se eu conheço a minha verdade e me aceito, eu vou querer mudar, porque eu sei que esta minha verdade está me incomodando. Me leva a transtornos, me leva a doenças, me leva a processos depressivos, me leva a doenças físicas, quando elas são entendidas como tais, e lamentavelmente a medicina ainda é uma medicina alopática, é a medicina das indústrias farmacêuticas, é a medicina de tomar o remédio e aplacar a sua dor, só que nós não estamos resolvendo o problema da dor. A dor vai continuar em nós, enquanto nós não entendermos a dor, a finalidade da dor. A dor é o grande mecanismo para nós. Não estou fazendo apologia da dor, mas a dor é necessária para a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, teimosos, obstinados, presos naquilo que nós precisamos ver, a nossa verdade. E se
estamos presos, nós temos que nos tornar livres, gente. O que é tornar-se livre? É mudar. É mudar essa verdade que a gente está vendo. Então vejam que frase profunda de Jesus, nos indicando o autoconhecimento, a autoanálise, a vigilância do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente intui. É isso que está acontecendo hoje. É exatamente a era do espírito, a era da percepção. Senão vai ser a dor que vai nos empurrar para isso cada vez mais. E quando muito nós não aprendemos ainda, vamos ter que desencarnar, reencarnar. E será que nós vamos ter chances de retornar ao nosso orbe? Ou vamos para orbes, como diz o nosso Evangelho, onde há prantos e ranger de dentes? Então vamos a algumas informações para darmos início ao nosso livro, Em Busca da Verdade. Eu queria alertar vocês que como a gente está estudando Joana, e muita gente tem dificuldade de estudar Joana de Ângeles, pela terminologia dela, mas tem que ter alguém para explicar. Creio que alguns não vão gostar, é muito chato, muito desagradável, mas para ler Joana, eu tenho que falar de sombra, eu tenho que falar de ego, eu tenho que falar de self, eu tenho que falar, né, de persona, eu tenho que falar de arquétipo, que são termos do grande emérito Jung. Mas vocês vão entender, não é difícil. Não tem nada de difícil, basta a gente ir repetindo. Eu estou há anos fazendo esse curso lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com a supervisão do meu querido Jorge Andréio, e aqui no Rio, aqui em Friburgo, lá na Associação Espírita Fraternal. Nós estamos já na metade do livro, e aqui nós estamos começando hoje. Então, Joana fala no início do livro, Plotino, o nobre filósofo, o pai da doutrina neoplatônica, que vem depois de Platão, discípulo, aluno, Plotino, de Amônio Sacas, nascido Plotino em Licópolis, no Egito, elucidou com sabedoria, diz Joana de Ângeles, conforme se encontra em sua obra de Plotino. São 9 volumes, daí o nome Enéadas. Ene é prefixo que quer dizer 9. Se o Flamengo for 9 vezes seguidos campeão, ele vai ser Ene campeão. Está difícil realmente. Então, Ene quer dizer 9. E no volume 6, Plotino fala o seguinte. Vamos ver. O conhecimento do Uno não vem por meio da ciência e do pensamento. Olha que profundidade. Mas através de uma presença imediata, superior à ciência. Vamos entender isso. O que é o Uno? É a nossa unidade. Nós, lamentavelmente, não estamos nisso aqui. Nós somos seres ainda afastados dessa unidade. O Deus é imanente. O Deus está em nós. O Deus é inseparável. Nós é que nos distanciamos dele, que está em nós, pelo nosso orgulho, pela nossa imperfeição, pela nossa prepotência, pela nossa arrogância. Então, nós somos unos, mas não vivenciamos essa divindade que está em nós. Nós chamamos isso de imanência. Imanência é ligada a esse Deus. Porque não há no universo nenhuma molécula que Deus não esteja presente. Certa vez eu escutei uma coisa muito interessante para definir Deus. Imaginem um oceano.
Deus está presente em todo o oceano. Se nós tirarmos uma gota do oceano, já criei uma individualidade. A gota, vocês vão de concordar comigo, não é mais o oceano. Mas se nós analisarmos a gota, os mesmos produtos químicos que estão na gota estão no oceano. Estão no oceano. Ou seja, Deus está na gota, da mesma forma que está no oceano, da mesma forma que está em nossas células. Então é fácil nós entendermos. E esse conhecimento, ele não vem, embora a ciência ajude e o nosso pensamento ajude, mas ele vem através de uma presença imediata, superior à ciência. Vamos entender isso. Nós somos filhos de Deus. Isso é indiscutível. Deus nos criou. Então, todos vós trazem dentro nos vossos íntimos essa presença de Deus. Deus está em nós. Então, se Deus nos criou e Deus está em nós, nós temos uma espécie de imã dentro de nós, para que a gente se aproxime de Deus. E como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Através das suas leis, cumprindo as suas normas, as normas do amor. Aí nós vamos buscar a unificação, que nós chamamos do todo. Não existe o nada, o que existe é o todo. Nós estamos ligados a essa totalidade. Então, nós temos que buscar essa totalidade. Buscar esse uno. É uma presença que supera a ciência, supera o conhecimento, supera o intelecto, supera o pensamento. É algo que é imediato. Como? Vamos dar um exemplo bem simples. Como é que nós vamos buscar esse uno? Através das atitudes de amor. Por exemplo, a caridade. Toda vez que nós promovermos a caridade, nós estamos nos aproximando desse uno. Porque a caridade é o amor. Então nós somos tomados por algo, um enlevo, um êxtase. Aquele que praticou a caridade sabe do que eu estou falando. Quando nós ajudamos um necessitado, nós ficamos tão felizes. Por que a gente não repete mais isso? Porque o nosso ego não deixa. Nosso ego vibra nos nossos interesses pessoais, no nosso egoísmo. E aonde tem egoísmo não tem amor. Nós estamos distantes dessa unidade. Nós somos seres fragmentados, separados. Aí tem que vir a dor para nos colocar nesse caminho. Quando não é entendida e bem interpretada esta dor, temos que desencarnar, retornar, desencarnar, retornar, até aprender. Não tem jeito. A reencarnação, como diz um plástico que eu já vi no carro, é uma questão de justiça. É a reencarnação que coloca tudo nos parâmetros da justiça. Porque senão, meus irmãos, não há justiça. Eu costumo até brincar, sem polemizar, às vezes trocando ideias, respeito qualquer religião, respeito qualquer segmento, mas nós estamos falando de coerência. Então pode botar aqui o Papa na minha frente e o maior teólogo protestante de qualquer segmento religioso aí, da linha protestante. Eu só vou fazer uma pergunta para eles. Eles não acreditam na reencarnação. Então eu vou perguntar o seguinte: Deus é soberanamente bom e justo? Eles vão responder sim. Deus é todo amor, como está lá no Evangelho que eles seguem, o Evangelho de João. Muito bem. Se Deus é justo, é soberano, é onipotente, é onisciente,
eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês não acreditam na reencarnação? Ah, não acreditamos. Então, a alma é criada junto com o corpo. Isso. Então, no momento que você nasce, ou no momento que há a concepção, ali a alma está sendo criada. Junto com aquele ovo, com aquele zigoto. Sim. Muito bem. Agora eu vou fazer outra pergunta dentro da lógica e da coerência, meus queridos irmãos, Papa e teólogo. Se a alma é criada junto com o corpo, o que Deus quer com o natimorto? Vai para onde esse espírito? E nem nasceu. Vai para o céu? É injusto. Porque eu fico aqui sofrendo e, obviamente, ainda vou precisar de muitas encarnações para chegar à condição seráfica ou angelical. E esse espírito não passa por experiência nenhuma, porque ele foi criado junto com o corpo e vai para o céu. Ou vamos falar do outro lado, vai para o inferno. O que esse espírito fez para ir para o inferno? É onde eles se enrolam, meus irmãos. Nós temos esses conceitos, que para chegar a essa unidade, para chegar a essa condição, essa presença que nos toma, porque todos nós trazemos o que chamamos de ânsia de espiritualidade. Podemos estar num caminho totalmente desviado. Um belo dia, nós vamos promover uma mudança, algo que vai nos tomar. Essa presença imediata que supera a ciência e supera o pensamento. Que todos fomos criados para isso aqui, ó, para a unidade. Agora, uns vão chegar mais rápido, outros vão se demorar mais no caminho. Então, Joana continua. Bom, aqui só para ilustrar, esse é Plotino e esse é o seu mestre, Amônio Sacas. Plotino nasceu em 205 depois de Cristo e desencarnou aos 65 anos, 270. E o seu mestre nasceu em 175 depois de Cristo e desencarnou em 242. Muito bem. Porfírio, o grande filósofo, aqui está ele, falando de Plotino, disse: quando Plotino discursava, seu intelecto iluminava sua face. De presença sempre cativante, Plotino irradiava bondade, benignidade. Então são esses espíritos que vieram e que continuam vindo para nos trazer esclarecimentos, caminhos. Eles reencarnam com esse objetivo, como mestres, como mentores. Não são espíritos puros, mas são espíritos superiores. Últimas palavras de Plotino ao seu companheiro Eustóquio: procurai sempre conjugar o divino que há em vós com o divino que há no universo. Olha que coisa linda. A percepção desse homem. Esse Deus que todos nós temos com esse Deus universal. É a totalidade. Nós chamamos também de holismo. Holos quer dizer totalidade. Então, quando nós conseguirmos conjugar as leis de Deus com as leis universais, verdadeiramente nós estamos nesse caminho de aproximação. É o reino de Deus que Jesus nos fala tanto. O reino de Deus não se encontra nem aqui e nem acolá. O reino de Deus encontra-se em nós. Vós sois deuses, nos afirma Jesus. Por quê? Não que sejamos deuses, mas no sentido simbólico. Ou seja, nós chegaremos à perfeição relativa, absoluta, só o Pai. Não existem dois deuses. Isso é lá no tempo antigo dos egípcios, né? Que existiam vários deuses, o politeísmo.
Aí foi o papel magnífico de Moisés, quando nos trouxe o monoteísmo. Foi a grande missão de Moisés, quando levou o povo judeu do Egito, onde eles eram escravos, os judeus, para a Terra Santa. E nesse período, nessa caminhada, passando pelo Mar Morto, eles foram catequizados, ou seja, com a concepção de um Deus, o monoteísmo. E essa criatura que todos vocês conhecem, que é o famoso Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, que foi bispo, padre e doutor da igreja. O famoso Santo Agostinho, que nos fala no Livro dos Espíritos, parafraseando Sócrates: conheça-te a ti mesmo, como um grande caminho para a nossa transformação, nossas mudanças e a nossa busca pela unidade. Porque não há jeito, Deus quer que nós sigamos as suas leis. E aqueles que transgridem a lei de Deus vão ter que responder às expensas da dor, do sofrimento, das enfermidades, das encarnações depurativas, até nós aprendermos. É igual uma criança teimosa. Aquele que não passa de ano, volta para o mesmo ano. Encarnação, reencarnação. Então, Agostinho, através dos estudos de Plotino, esse grande filósofo, ele, o bispo de Hipona, concebeu um ser eterno e imutável, e a realidade imaterial que transcendia seu espírito. Ou seja, o bispo de Hipona, Agostinho, concebeu o ser eterno. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz um pouquinho de confusão a diferença de imortal e eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Tem até uma frase do meu querido Jorge André que ele diz: nós estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Olha que coisa linda. Porque fomos criados. E o ser eterno é o que não tem princípio e não tem fim. Só tem Deus. Deus não foi criado, senão haveria outro Deus. Deus é eterno, porque não teve princípio e nunca vai ter fim. E nós somos imortais, porque fomos criados por Deus e seremos imortais. Só vai morrer o corpo, perecível. O nosso espírito continua evoluindo, até chegar à condição angelical que Jesus chegou e outros espíritos chegaram, formando o que chamamos de comunidade dos espíritos puros, como está lá a caminho da luz, por Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. Então, ele concebeu esse ser eterno e que não muda. Deus não muda, Deus é imutável. Então Deus não fica triste nem alegre. Deus não se magoa para perdoar. Pouca gente entende o que Jesus quis dizer no momento da sua consumação na cruz. Ó Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Pai não precisa perdoar. Jesus não precisa perdoar. Mahatma Gandhi, quando foi alvejado, quando foi atacado, foram perguntar para ele: você perdoa? Ele falou: não, eu não fui ofendido, eu não preciso perdoar, porque o verdadeiro perdão é não ter o que perdoar. Eu não fui ofendido, por que eu preciso perdoar? Eu já compreendo a sua atitude. Então Deus não precisa perdoar. Perdoar, nesse sentido, é ser aceito. É quando a gente se afasta da mágoa, do ressentimento, da vingança, do ódio. Então nós estamos caminhando e trilhando as leis de Deus. Esse é o perdão de Deus. É ser aceito de novo no seu caminho. A parábola dos perdidos, que eu vou fazer agora dia 29, última terça desse mês, lá no Fraternal.
São as parábolas do autoencontro. É o filho pródigo que volta. É o dracma perdido. É a ovelha tresmalhada. Ou seja, é nós nos arrependermos de nossas faltas, de nossos erros, e retornarmos ao caminho que o Pai nos traçou. Ou a gente vai viver sempre fora desse caminho. Aí vamos ter que lidar com os espinhos da vida. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o bispo concebeu esse ser eterno, essa imutabilidade e a realidade imaterial que transcendia o seu espírito, o seu conhecimento. O que é a realidade imaterial? São os nossos espíritos. Matéria palpável é apenas uma indumentária. É o que eu chamo de escafandro. Escafandro é do meu tempo, era aquela aparelhagem dos mergulhadores de antigamente, né? Aqueles aparelhos pesados. Antigamente chamava-se de escafandro. Então nós estamos nesse escafandro do corpo, o espírito. Por que Deus criou a encarnação? Para nós nos depurarmos, mediante as tentações do corpo, mediante os prazeres do corpo, mediante toda essa química que rege o nosso corpo, os hormônios, por exemplo. Aí que está a prova do nosso esforço. Porque seria muito bom, gente, a gente ser criado perfeito. É a pergunta que eu escuto muito. Por que precisa reencarnar? Por que precisa voltar para o corpo? Aí eu pergunto, qual é o fruto disso? Não vai ter esforço nenhum, já nasci anjo. Só boto as asinhas do lado e vou ficar voando. Não trabalho, não me esforço, não me sacrifico. Vejam esses atletas que estão na Copa do Mundo. Qual o objetivo deles? Ganhar a Copa. Então o que eles têm que fazer? Treinar, treinar, se aplicar, procurar fazer gol, para ter essa glória. Tudo na vida tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. Jesus foi muito claro, aquele que perseverar será salvo. Então, Plotino, ele reconhecia essa transcendência. Então, os conceitos neoplatônicos conduziram o bispo de Hipona, Agostinho, à crença de que o universo não somente havia surgido de um princípio uno, a unidade. As leis de Deus são unas. Nós é que fugimos dessa unidade. Mas que também tendia a retornar à unidade. Só esse slide aqui a gente já poderia encerrar. Por quê? O princípio uno é o princípio divino. Aí nós, espíritos que somos criados simples e ignorantes, vamos cometendo erros, delitos. Nós vamos praticando, né, as questões desarrazoadas, sem razão. E aí vem o sofrimento. O sofrimento vai nos conduzir novamente à unidade. Como? Não é Deus que vai nos proporcionar isso. Por isso, o trabalho do esforço, do livre-arbítrio, da decisão que a ciência hoje está chegando, o conhecimento. A gente só vai retornar à unidade promovendo a mudança, seguindo as leis de Deus, desse princípio uno. Vejam que isso tem, sabe, uma profundidade muito grande. A beleza que isso é. E a doutrina espírita, ela nos traz esses caminhos. Os caminhos da transformação, do homem de bem, da caridade, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. É a doutrina reveladora. É a terceira e última revelação, que traria os conhecimentos como trouxe de Jesus. E nós, com a evolução, com a inteligência, nós estamos hoje já compreendendo os ensinamentos de Jesus. Agora a gente tem que botar em prática.
E aí a gente vai retornando a essa unidade lentamente, porque ninguém vai dar grandes saltos. Isso não existe, isso é ilusão. Então, quando a gente vê esses irmãos, tudo bem, eles estão na fé deles, a gente respeita. Ah, eu vou para o céu, eu sou o eleito. Ah, meu Deus. Aí saiu dali, a primeira rusga, o primeiro problema, ele já se descontrola, já se desequilibra, já fala palavras de baixo calão, já tem sentimentos negativos, já detesta o próximo, já não quero conversar com você, sai da minha frente, você está com o diabo. Então, tem que reencarnar, não é, gente? Tem que ter essa visão, a visão disso aqui, ó. Nós, pelo livre-arbítrio, é que vamos retornar à unidade. Jesus não veio para salvar ninguém, não. Ele nunca falou, eu te salvei. Ele disse o quê? A fé te salvou. A fé é a compreensão, a fé raciocinada de que nós teremos que retornar a essa unidade. Como? Seguindo as leis de Deus. E aí vamos cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Veja que interessante. A gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Eletrocardiograma e eletroencefalograma. Já viram, né, aquela tirazinha quando vocês vão ao médico ou ao cardiologista? Então, os batimentos. E as ondas, como é que elas são? Tem comprimentos. Quanto maior a onda, menor a frequência e menor a velocidade. Quanto menor a onda, maior a frequência e maior a velocidade. Dizem os estudiosos que as ondas do amor são ondas curtíssimas. Tem ondas longas e ondas curtas. As ondas curtas, elas têm uma velocidade maior e uma frequência maior. Agora, as ondas morosas são as nossas ondas, que são expressas, inclusive, no eletrocardiograma e no eletroencefalograma. Então, Joana diz, esse conceito sábio, referindo-se ao conceito de Plotino, conduz o pesquisador ao encontro da intuição. Isso aqui é maravilhoso. Falaríamos aqui horas sobre essa função psicológica do superconsciente. O que é intuição? É algo que brota em nós, tipo pressentimento. E normalmente a gente não segue a nossa intuição. E aí a gente costuma dizer, aí vamos dar com os burros na água. Porque a gente não segue essa função que é delicadíssima. É a intuição de Deus em nós. Mas também temos as intuições negativas, fruto dos nossos desmandos, de outras vidas. Então temos que estar atentos a essa intuição. Ela é a função psicológica da nossa alma, do nosso espírito, mais sutil. Então, diz aqui, ó, Joana, veículo sutil, para fazê-lo compreender a verdade universal. E a causa disso tudo, a causalidade, que é esse uno, que é esse Deus que está em nós, causalidade de tudo e de todos. Desde que através dos métodos convencionais, vamos passar, porque a hora já está nos alcançando, o tempo voa. Racionais, racionalizar, entender, no conceito de Jung, no conceito junguiano, mediante as outras funções psicológicas, sensação, sentimento, e intelecto, pensamento. Então vocês estão notando que nós temos 4 funções psicológicas. Quais são? Sensação, está ligada ao corpo. Sentimento, nossas emoções. Pensamento, racionalidade, é o intelecto. E faltou aquela anterior do slide anterior. Qual é? Intuição. Então nós somos isso. Essas 4 funções psicológicas. Se nós não avaliarmos, entendermos sentimentalmente, racionalmente, intuitivamente essa nossa realidade,
nós estancamos no caminho. Então diz a Joana, não consegue a identificação perfeita com a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? É a nossa verdade. Então temos que usar essas funções psicológicas para nos avaliar. Então vou dar um exemplo. Nós vamos encerrar aqui nesse slide. Nós vamos ter talvez, para cumprir o livro, talvez uns 50 anos. Mas até lá, eu estou com 63, eu vou estar com 113, velhinho de bengala aqui. Muita pretensão, né? Mas é isso, nós temos que mastigar isso. Não adianta eu chegar aqui, ih, mas que palestra bonita, que grande orador, que retórica maravilhosa, e sai todo mundo daqui sem entender bolhufas. Ou seja, nada. Então é devagarzinho. Não tem pressa. Se tiver que repetir isso, nós vamos repetir. Então nós precisamos das emoções, da racionalização, que é o que está acontecendo hoje, na neurociência, a interpretação, a avaliação do que nós sentimos no corpo, são as sensações, e do que nós intuímos, para chegarmos à nossa realidade, à nossa verdade. Lembram-se do primeiro slide? Conhecereis a verdade. A gente poderia mudar. Conhecereis a realidade, e a realidade vos fará livres. Ou seja, é estarmos atentos. A doutrina chama de vigilância. Tanto que a doutrina nos fala, vigiai e orai. Os budistas chamam suprema atenção. Estarem atentos ao que vocês pensam, ao que vocês sentem, ao que vocês sentem no corpo, a parte sensorial, e ao que vocês intuem. Aí nós vamos estar diante da nossa realidade. E obviamente, meus irmãos, essa realidade não é boa, porque somos espíritos imperfeitos. Então eu vou estar atento à minha inveja, à minha mágoa, ao meu ressentimento, que é um sentimento. Então estou pensando sobre ele, estou sentindo ele no corpo, que vai dar taquicardia, vai dar dor muscular, tensões musculares, ou então através de uma intuição muito sutil, aquela inveja sutil que a gente não percebe. Quando estamos atentos, despertos, essa é uma palavra-chave, é o despertar da consciência, é a transcendência do ego, porque a função do ego não é a gente cair no egoísmo, embora egoísmo venha de ego. A função do ego é nos observar, porque o ego é o centro da consciência. Então, vamos estar diante da nossa realidade. Mediante esse conhecimento da nossa realidade, mediante a aceitação verdadeira do que nós somos, mediante a compreensão verdadeira, intelectual, racional, interpretativa do que nós somos, nós vamos propor a mudança. Eu quero ser menos invejoso. Como? Valorizando mais o outro. Entendendo que nós temos nossos valores. Aí existem condutas apropriadas, de acordo com cada sentimento, para mudarmos essa realidade que nos incomoda. Vocês estão entendendo a importância disso? E vou mais além, meus irmãos. Isso nos leva à saúde, à paz, à harmonia, à serenidade. E quem está nessa serenidade, se compreendendo, sabendo que vai ter que mudar, e se propõe a mudar, Deus é tão sábio que colocou no nosso cérebro um circuito chamado circuito da recompensa, um prazer. Para que você sinta prazer
em mudar a sua realidade. Isso é neurocientífico. E aí eu vou começar a mudar. Isso vai me dar mais prazer. Mais prazer vai promover mais mudanças de uma realidade que eu quero mudar. Não vou dizer que vai ser nessa encarnação que a gente vai mudar essa realidade. Porque temos que ir trabalhando tudo que imprimimos em nossos espíritos, certamente, meus irmãos, em milenares encarnações. Então, muito obrigado pela oportunidade de trazer esse início, esse preâmbulo de nosso estudo, que, se a casa assim o permitir, vamos ficar aqui por longo tempo falando disso, que é muito importante. Não existe felicidade se não existir isso, essa compreensão dessa realidade para a realidade maior, que é a realidade do Espírito, a realidade divina, esse uno, essa unidade que tanto nós buscamos. Só que agora, no caminho certo, através da compreensão, e não através do enigma, dos milagres, das resoluções que queremos sem mexer uma palha. Porque cabe a nós o esforço, o sacrifício e a luta. Muita paz a todos.